Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Bem, na última sexta nós tivemos também o encontro de futuros líderes, né? Aqui na igreja temos feito essa reunião uma vez por mês. Na ocasião, nós recebemos irmãos ali da igreja da congregação de Boqueirão e também da congregação de Cabaceiras e outros irmãos também da nossa igreja local, tá bom? Foi uma bênção. Orem pelas lideranças, pelos novos líderes, né? Nós estamos avançando num projeto de consolidação da igreja de Cabaceiras, de reformulação, assim eu vou chamar, no campo de Boqueirão. E precisamos de novas lideranças, ou de líderes ali para essas igrejas. Então, que os irmãos estejam orando para que Deus levante diáconos, presbíteros, né? Como tem a seara, é grande, poucos são os trabalhadores, né? Vamos rogar ao Senhor da seara que envie seus trabalhadores. Meus irmãos, vamos continuar os nossos estudos no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Vamos ler os versículos 60 ao 71. A 71. Como temos a exposição aqui do texto, eu peço a participação dos queridos, tá bom? Vou ler os versos pares, peço que vocês leiam os versos ímpares. Bem? Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Oremos, irmãos. Pai, mais uma vez, nosso coração será exposto à Tua palavra. Que a nossa resposta, ó Deus, seja positiva. Em nome de Jesus. Amém. Quantos sermões você já ouviu na sua vida? Lembro que desde a minha adolescência, e vendo a UPA hoje vir aqui à frente, e então eu tenho tido o privilégio de ouvir a palavra de Deus foi antes, mas vou colocar aqui desde os meus 12, 13 anos. Minha avó também, viu, Dani? Plantou o Evangelho no meu coração, e que bênção, sou eternamente grato, né? Somos tão gratos ao Senhor por essa obra maravilhosa. Queridos, e de fato são tantos sermões e tantas formas nós respondemos a esses sermões. A palavra de Deus requer de nós respostas, não é verdade? Estamos todo o tempo respondendo ao Senhor. Eu já saí, depois de ouvir um sermão, eu já
ouvi de maneira displicente e desatenciosa. Houve sermões que terminou a pregação e eu fiquei meio, eita, não me lembro nem o que foi que o pastor falou. Às vezes meio sonolento. Eu já dormi também na pregação. Alguém já dormiu aqui na pregação? Eu lembro que chegamos num acampamento, alguma coisa do tipo, eu fui para a igreja presbiteriana da Liberdade, estava muito cansado, e eu bem discreto, assim, numa das últimas cadeiras, daqui a pouco eu acordei, a minha Bíblia caiu no chão, eu acordei todo assustado, meu Deus. Eu já ouvi um sermão pensando que era para o meu irmão, e pensando, puxa vida, se fulano tivesse aqui, essa palavra era para ele. Já fui extremamente quebrantado pela palavra de Deus. Em uma das edições da Consciência Cristã, o pastor Augusto Nicodemos pregou um sermão memorável. O tema do sermão dizia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, e se Deus for contra nós? Meus irmãos, eu me lembro que foi uma resposta retumbante dos ouvintes na Consciência Cristã, de tal forma que quando o pastor terminou de pregar, não houve aquele burburinho que o pastor Helder Fábio sempre diz, olha o burburinho, deixa a cadeira. Não, nesse dia não houve. A plateia em absoluto silêncio durante alguns minutos ali, como que processando a palavra de Deus, porque ela machucou de tal forma, ela penetrou tão profundamente no coração da congregação, que muitos ficaram ali aquedados e quebrantados. E se Deus for contra nós? Como é que você responde? Que tipo de resposta você dá ao Evangelho? Que tipo de resposta nós temos dado a cada sermão que nós ouvimos? Nós respondemos o tempo todo. O culto, ele é não uma preleção, momento onde alguém está na frente falando somente e a congregação ela passivamente escuta. Não, nós participamos. O culto ele é dialogal, ele é participativo. Deus fala e nós respondemos. Nós falamos com Deus por meio da oração. Por meio da palavra do Senhor, nós dizemos a todo tempo no nosso coração, nós estamos julgando essa palavra e nós temos que responder positivamente ao Senhor, dizendo amém, Senhor, assim diz o Senhor. Então nós estamos ouvindo e respondendo. Quando nós estamos fazendo a nossa devocional em casa e nós nos deparamos com um versículo bíblico, nós estamos respondendo ao Senhor também, na forma como nós somos receptivos ou não à palavra de Deus. O fato é que todos nós, o tempo todo, estamos respondendo à palavra do Senhor. Queira Deus que a nossa resposta seja positiva, não é verdade? Nesse texto a gente percebe que diante da exposição de um discurso do Senhor Jesus, aqui no capítulo 6, há um grupo que vai rechaçar essa palavra, aqueles que vão murmurar no seu coração. Há um outro grupo seleto, menor, melhor dizendo, dos discípulos que vão, assim, representado ali pela pessoa do apóstolo Pedro, eles vão receber de bom grado essa palavra. Também vamos ver uma pessoa que aparentemente estava ouvindo tudo, assimilando tudo, mas que não retinha nada, que é Judas Iscariotes. Ele escuta o tempo todo, ele ouviu vários sermões, esteve com Jesus, mas não reteve absolutamente nada. Estamos aqui nesse texto, em algum lugar, representados ora, ou pela multidão dos discípulos, ou pelo colégio apostólico, ou por Judas. Como nós queremos responder à palavra de Deus? Que seja como um discípulo verdadeiro, dizendo, se o Senhor falou, se essa é a tua palavra para mim, ainda que o preço seja muito alto, Senhor, eu digo amém. Eu digo, assim seja. Amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós percebemos aqui nesse texto que Jesus está observando e julgando aqueles que ouviram a sua palavra. E há um grupo que vai rejeitar de maneira injustificável essa palavra do Senhor. No versículo 60, ele faz a ponte com o que começou o início desse texto, que aí começa já no início do capítulo 6, que ele diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir?
Duro é esse discurso. Você já ouviu uma palavra dura? Eita, hoje o pastor está brabo. Ver o pastor Flávio brabo é mais difícil, né? Comigo é mais ou menos. Tem um pastor assim, que palavra dura. Que palavra dura. Às vezes acontece. Esse discurso de Jesus estava falando sobre o fato dele ser o pão vivo, de que as pessoas deveriam se alimentar desse pão. E ali há um erro interpretativo, um erro hermenêutico. Eles estavam tomando de maneira literal aquela fala de Jesus, não compreendendo ou não retendo a palavra de Deus no seu sentido, né, como Jesus queria passar para eles. E eles estão julgando esse discurso, como eu tenho dito para os irmãos, todo o tempo nós estamos julgando o discurso, e eles dizem essa fala é muito difícil de Jesus. Eu conversava há poucos dias com uma pessoa que viveu na igreja durante um bom tempo, fez parte da UPA, inclusive, e ela chegou à conclusão de que esse Deus presbiteriano é duro demais. Foi a fala, né, que ela me disse. Esse Deus presbiteriano é duro demais. Mas, de fato, não é que seja... Será que é um Deus presbiteriano? Quando ela quis dizer Deus presbiteriano, ela disse que nós era como se fôssemos legalistas demais. Ou como se esse Deus sufocasse as nossas vontades. Pelo contrário. Pelo contrário. Né? Quando você compreende o Evangelho, a gente percebe quão misericordioso é o nosso Deus. Como Ele é pródigo, irmãos. Deus é um Deus pródigo. Né? Na história do filho pródigo, a gente olha, nossas lentes se voltam para o filho, que é um esbanjador e que sai de casa, e a gente esquece da figura do pai, como ele tratou esse filho, como ele foi, né, pródigo no sentido de tanto dar, de tanto amar esse filho, e recebendo esse filho de volta a casa. Mas ora, meus irmãos, e o texto vai nos dizer... No contexto aqui dos versículos 41 a 45, a gente vai perceber um primeiro grupo dos judeus, de maneira geral, eles estavam murmurando, porque eles não conseguiam compreender o discurso de Jesus. Então, eles estavam o tempo todo ali murmurando contra o Senhor. E aqui, de novo, nós percebemos, através desse grupo de discípulos, e aí eu queria que vocês entendessem, meus irmãos, que Jesus ele tinha um grupo de discípulos, assim, os 12, aquele colégio apostólico, menos Judas, né? Embora Judas fizesse parte aqui da igreja visível, mas não invisível, ou seja, ele confessava só da boca para fora, né? Então a gente fazia parte do hall de membros da igreja. Mas também tem um grupo maior de discípulos. Por onde Jesus passava, aquele grupo ia ouvindo, ia aderindo, ia seguindo o Senhor Jesus. Então tem esse grupo maior, o grupo menor. Dentro desse grupo tem um grupo dentro do grupo, né? Pedro, Tiago e João são aqueles que estão mais pertinho de Jesus e eles têm o privilégio de andar e caminhar e terem algumas experiências assim mais particulares com o Senhor. Mas veja, então os judeus de maneira geral eles já estavam assim endurecidos. Aqui nós percebemos os discípulos dando essa resposta. No verso 61, observe, diz assim: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Ora, meus irmãos, não é que eles tivessem chegado para Jesus e contado as suas dificuldades, dizendo: Senhor Jesus, me explica aqui novamente, isso é difícil, eu não estou conseguindo compreender e tal. Não, eles estavam murmurando entre si. Eles estavam meio que cochichando ali, acho que palavra, né? Como Jesus está falando, isso aqui e tal. E muitas vezes, irmãos, essa é a nossa atitude quando nos deparamos com uma palavra difícil, ou com uma palavra dura. Parece que é mais fácil ficar cochichando, né? Parece que é mais fácil ficar remoendo por ali ou por aqui, ao invés de chegarmos e tentarmos um esclarecimento honesto acerca das nossas dificuldades. Como é proveitoso quando nós temos a oportunidade de expor as nossas dificuldades e com um coração humilde estarmos dispostos a ouvir da parte do Senhor. Verso 62, assim: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele primeiro interpela, diz assim: isto vos escandaliza? Diz assim: vocês estão escandalizados com essa palavra?
vocês vão ver mais coisas, e vocês devem se escandalizar ainda com outras coisas. Ele vai dizer, quando vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Jesus está falando aqui sobre o quê? Sobre a sua ascensão. Vocês têm me visto com essa roupa de carne, e vocês têm desprezado e escandalizado, e quando vocês virem a minha glória refulgente, que eu sou o próprio Deus, porque esse era um dos pontos que trazia escândalo, quando Jesus dizia que ele era Deus, então uns olhavam assim, não, que é isso, né? Não é bem assim. E Jesus, ele não está tirando o pé nesse sentido, de diminuir a sua mensagem para ela se tornar por demais palatável aos ouvidos, aos sensíveis de coração. Não, de fato, quando se trata de uma incredulidade, de um coração endurecido, Jesus ele vai continuar na sua fala. Ele não vai adequar o seu discurso ao público. Às vezes nós somos assim, né? A depender das pessoas que estão vindo, a gente vai adequar o discurso. Algumas coisas a gente vai falar, outras não. E aqui algumas coisas a gente vai omitir. Não, tem alguém aqui que está vivendo assim, então eu não vou pular esse versículo. Uma das grandes bênçãos de nós expormos a palavra de Deus de maneira sequencial e expositiva é que a gente não tem como pular os versículos difíceis, né? Aquele verso está tratando assim, eita, essa é a verdade, assim diz o Senhor, eu preciso falar. Fale e não te cales. De maneira a não subtrairmos nada da palavra de Deus, mas também não adicionarmos. Nós precisamos falar a palavra do Senhor. Por mais difícil que seja. Mas o que é que deve mover a nossa fala? A verdade em amor. A verdade em amor. É necessário que falemos. No verso 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Esse Espírito aí, na sua tradução, ela está com Ezinho minúsculo ou maiúsculo? Quem está com o versículo com o Ezinho do Espírito aí maiúsculo? Faz o sinal aqui. A de Simone. Qual a versão da sua Bíblia, Simone? NAA, né? Certo, ok. Os demais estão entendendo que está com letrinha minúscula, né? É isso? A melhor forma nós entendermos esse texto aqui é com esse né? O esse E, coisa de paulista, né? Esse E aqui é maiúsculo, porque se refere ao Espírito de Deus. Porque, ora, sem esse Espírito, é o Espírito que dá vida à palavra. É o Espírito que nos dá a compreensão verdadeira da palavra de Deus. Foi o Espírito que abriu o coração da mulher samaritana, lá no capítulo 4. Foi o Espírito que abriu o entendimento de Zaqueu, ainda de forma incipiente, no capítulo 3, mas que Zaqueu não, Nicodemos. Nicodemos vai desenvolver, né? Ele vai crescer na fé. Por quê? Porque é o Espírito que vivifica. A carne para nada aproveita. E aqui ele está como se estivesse pensando, entendemos assim, ele está falando um discurso no qual ele está dizendo que ele é o pão vivo, que ele é a carne, e as pessoas estão pensando assim, isso é um tipo de canibalismo, alguma coisa, né, esquisita, o que é isso? O que é que significa? Ele está dizendo, não é o pão em si, mas é o Espírito que traz vida. Por quê? Porque vocês podem ouvir as palavras, e se o Espírito não abrir o entendimento de vocês, vocês não irão compreender absolutamente nada. É por isso que, no que tange a compreensão do Evangelho, pouco importa se você é um doutor ou um pós-doc, se você é uma pessoa iletrada. Porque, ora, é o mesmo Espírito que nos traz o quê? A compreensão da palavra do Senhor. Ora, você pode ser uma pessoa iletrada e ignorante espiritualmente, mas você pode ser uma pessoa letrada e ignorante espiritualmente. Ora, você pode ser uma pessoa iletrada, mas você pode ser sábia espiritualmente. Você pode ser uma pessoa esclarecida e ser sábia espiritualmente. Mas tudo isso é uma obra de quem? É do Espírito Santo. Seja para uma mulher samaritana que vivia longe ali do arraial dos judeus, quanto para um Nicodemos, que ele era um maioral dos publicanos. Ora,
Ambos necessitavam e careciam de quê? Do esclarecimento dado pelo Espírito Santo. Porque esse Espírito, né? Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Eu não estou falando isso para que vocês se apartem, mas para que vocês tenham vida. O propósito aqui não é o escândalo pelo escândalo. Tem pregador que gosta de chocar, né? Tem pregador que gosta de... Tem outro termo, mas assim, de chamar atenção. Então, alguma coisa bombástica e tal. Então, não foca na palavra, mas numa performance. Não é esse o ponto aqui. Jesus está falando daquilo que é capaz e suficiente para trazer vida e vida aos corações. Vida e vida em abundância. Sem Ele, nós não podemos compreender a verdade. Onde estava a dureza aqui? A dureza estava não no discurso de Jesus, como diz João Calvino, mas estava no coração dos ouvintes. Não era no discurso. Muitas vezes o problema é esse, ou todas as vezes, né? Achamos o discurso duro demais. O problema não é o discurso, o problema é o nosso coração que está muito endurecido e a gente não consegue reter, e a gente não está predisposto a ouvir da palavra do Senhor. Já nos aproximamos da palavra do Senhor, já com aquela espécie de resistência. Como é que está seu coração, meu querido irmão? Está receptivo à palavra do Senhor? Como a gente precisa se preparar para ouvir a palavra de Deus, não é, irmãos? Uma oração sábia seria, Senhor, ajuda-me a não somente compreender a Tua palavra, mas receber da Tua parte. Receber da Tua parte. Tantas coisas podem interferir, às vezes o nosso cansaço, às vezes você olha para um pregador, eu não gosto muito desse, eu gosto mais desse, aí seu coração já está inclinado ali, né? Eita, esse aqui vai falar, e você já está atento. Não, aquele irmão não vai falar, não sei, já vou meio, né, desconfiado. Não, você possa dizer, Senhor, é a Tua palavra. Se é a Tua palavra, tanto faz o pregador, tanto faz aquele que vai expor, mas se é a Tua palavra, Senhor, eu quero guardá-la. Se é a Tua palavra, Senhor, eu quero ser ensinado, eu quero ser alguém ensinável por Ti. Seja essa a disposição da nossa alma. Na história de Israel, houve momentos em que eles se quebraram pelo anúncio da palavra. Como, por exemplo, lá em Neemias, aquele pessoal pós-exílico voltando a Jerusalém, Esdras, que era o escriba, ele pregou a palavra do Senhor, e o texto vai dizer, está no capítulo 8, depois você pode ler, o livro de Neemias, diz assim, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Dentro desse contexto aqui está essa disposição do povo de Israel de quê? De absorver a palavra de Deus. E todos disseram amém. Em outro contexto vai dizer que eles estavam ouvindo e eles estavam ali quebrantados, eles estavam chorando. Vocês já ouviram sobre aquele sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado? Um sermão assim, muito famoso, proferido por Jonathan Edwards, e diz que depois desse sermão, durante o sermão, eles estavam assim agarrados às colunas do templo, que eles estavam tão atemorizados com o que tinham ouvido, de modo que eles responderam ali com quebrantamento, e ainda quando saíam do templo, tinham outros pastores para continuarem a pregação consolando eles. Eles saíram quebrados, né? Com aquela visão desse Deus que é justo, esse Deus que é santo. Eles saíram, o que é que a gente vai fazer? Tinha outros pastores consolando. A palavra, ela faz isso, né, irmãos? A gente não pode só dizer as más notícias do Evangelho. Você já pararam para pensar que o Evangelho tem a primeira parte, que é a má notícia, né? Você diz assim, Jesus te ama. Opa, coisa boa, Jesus me ama, então eu sou amado. Eu sou amado. É pueril esse discurso, é ou não é? Eu sou amado. O cara está uma vida desmantelada, mas como eu fui abençoado demais. O pastor disse que Jesus me amava. É uma coisa boa. E o cara continua desmantelado e tal. É pueril esse discurso. Mas quando se ouve acerca de um Deus justo,
que requer de nós uma vida justa, uma vida íntegra. E quando a gente vai para a balança do Senhor, quando a gente é pesado, lembra? A gente pregou aqui em Daniel 5, né? A balança do Senhor, e nós somos achados em falta, e aí cai o desespero. E agora, o que é que eu faço? Aí agora a gente é consolado. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Bem-aventurados os que choram, meu amigo, porque eles serão consolados. Se você chora, você é consolado. Se você endurece o seu coração, o seu caminho é muito perigoso. Mas se você se aquebranta, tem consolo para você. Quando você se depara com esse Deus vivo, lembra de Isaías, miserável, né? Paulo vai dizer, miserável homem que sou. Isaías vai se deparar, dizendo assim, eu sou um homem mau, vil, eu habito no meio, meus lábios são impuros, ele vai dizer, né? E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, e ali ele é consolado pelo Senhor. Quando o sermão é duro, é sinal de que o coração está quebrantado e a gente pode absorver. Toda palavra é proveitosa. Podemos reter algo dela para o nosso benefício. Você já foi abençoado até numa música, né? A gente começa o culto aqui, a música a gente escuta, às vezes no carro, às vezes em casa, e aquela música, né, vai consolar a gente, vai nos confrontar de alguma forma. Quando numa postagem, uma exortação, ou seja, tem aquela pessoa que de tudo ele está disposto a reter. Tem uma pessoa humilde, é tão bom quando a gente lida com alguém que demonstra essa humildade, que está disposto a dizer sim, Senhor. É uma disposição diferente do coração. Ele pode reter tudo que é bom no meio da palavra do Senhor. Não devemos suprimir a mensagem com o propósito de sermos aceitos, mas corajosa e livre de motivações carrancudas para acusar ou humilhar os ouvintes. A gente precisa aprender com Jesus. Ou seja, não é aquele desejo de ser pesado por ser pesado, mas de falar a verdade em amor. Em alguns casos, a ofensa afasta os ouvintes. Em outros casos, por meio da ofensa do Evangelho, muitos se chegarão a Cristo. Acho isso muito interessante porque, às vezes, é o mesmo discurso, às vezes é a mesma pregação, o mesmo Evangelho, e há uma resposta diferente. Tem gente que vai, isso aqui, não vai reter, não vai gostar. E a mesmíssima palavra, ela vai ser abraçada. Qual a diferença aqui? É a mensagem, como eu tenho dito, ou o coração daquele que ouve. É o coração daquele que ouve. Mas, meus irmãos, aqui há um desprezo, uma rejeição à mensagem, e aqui aquela leva, aquele grupão lá de discípulos resolve abandonar o mestre. Vimos aqui, eu me alegrei muito, não sabia desse dado, do crescimento da igreja presbiteriana em 30%, acho que foi isso que o pastor Fábio falou. Então, esse relatório, ele é bimestral, irmãos, então é um número estupendo, um crescimento de 30% em 2 anos. Obviamente que no meio disso aqui, desse número, a gente coloca, tantas... Bienal, disse o quê? Bimestral, eita, 30% bimestral, olha que avivamento, meu amigo, que avivamento, né? Bienal, obrigado. E aí... que bom, né? Bênção, vamos pregar o Evangelho. Há uma migração, em parte. Vou fazer uma análise aqui, ela é empírica, né? Uma migração, em parte, de pessoas que estão saindo de igrejas neopentecostais, estão vindo a igrejas históricas, e dentro das igrejas históricas, me parece que a igreja presbiteriana é uma daquelas que o pessoal tem mais procurado. Aqui a gente tem outra condição, que isso aconteceu conosco, pessoas que a gente estava... recebendo como membros. Eu vou citar o caso de Adriano e Uberlândia. Me permitam, Adriano e Uberlândia são membros aqui da igreja, e quando nós estávamos acompanhando, eu comecei a perguntar, como foi que vocês tiveram contato com o Evangelho? Adriano disse que foi por meio de pregações do Augusto Nicodemos, ou de Hernandes Dias Lopes, né? Então ele disse, temos aqui membros de igreja que foram, vieram até o Senhor e se tornaram membros da igreja por meio desse ministério aí na internet. Então, tem muitos casos, né? Então, louvado seja Deus por tudo, né?
O que é que está acontecendo aqui? O contrário. Jesus é o pregador. Jesus é o pastor da igreja. Então é sucesso garantido, né? Só que não. Está havendo aqui uma diminuição do número de discípulos. Olha o que diz o verso 64. Contudo, há descrentes entre vós. Deixa eu situar melhor. Tem um verso que vai ser mais direto aqui. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos, olha só, muitos abandonaram o mestre. Muitos. Ouvindo o Senhor Jesus, estando ali, o começo do capítulo 6 começa como? Uma multidão, porque Jesus está fazendo o quê? Jesus está multiplicando pão e peixe. Se Jesus multiplica pão e peixe, é um bom discurso, é ou não é? O discurso da prosperidade é bom ou não é? Jesus vai lhe dar, você vai ter, venha e tal, receba, abra a mão, olha, chuvas de bênçãos, isso é bom, a gente quer, a gente corre, é um discurso aceitável. A glória sem a cruz é uma maravilha, mas não há redenção, meus irmãos, é ilusão. Se o discurso é esvaziado da mensagem do Evangelho, ele não redime o pecador. Ele pode até perceber bênçãos temporais na vida dele. Mas, ora, meus irmãos, a maior bênção que Deus tem preparado para os seus é a bênção que permanece para sempre, permanece para a vida eterna. Ora, aqui Jesus está dizendo a razão. Contudo, há descrentes entre vós. Jesus pode dizer isso. Nós somos suspeitos, né, para falar dessa forma. Nós não temos essa onisciência. E nem precisamos fazê-lo. Ora, é certo que por meio da disciplina da igreja, por meio não só da disciplina, mas da forma como as pessoas vivem, né, às vezes de maneira assim, entregues ao pecado de forma deliberada, então são sinais muito perigosos, né, de que alguém possivelmente não se converteu. Possivelmente, tá bom? Eu estou falando de um pecado deliberado, né, alguém que se arrepende, que, né, volta-se para o Senhor Jesus, mais cedo ou mais tarde, né? Mas veja, Jesus pode dizer, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ainda bem que Jesus não nos deu esse atributo da onisciência, porque eu não saberia lidar com essa realidade, de olhar assim, dizer assim, eita, ali tem um descrente, né? E de você fazer discipulado com essa pessoa, de você investir nessa pessoa, de você caminhar com essa pessoa, sabendo que a pessoa não é crente. A gente tem essa esperança no nosso coração. Qualquer crente, meu irmão, olha, qualquer crente, pode ser o crente mais despedaçado, mais desmantelado. Olha, se você quiser ajuda, vai ser um prazer te ajudar. E a gente vai junto, se eu puder lhe abraçar, e se eu puder carregar você aqui, e até o fim, dizendo assim, meu irmão, ô Senhor, esse irmão é fraquinho, eu também sou fraco, mas ajuda-nos. Eu vou caminhar contigo, meu irmão, desejo. Né? Mas ora, Jesus sabendo aqui, que eles não eram crentes, parte deles, Jesus continuou dando pão para todo mundo. Já pensou? Era peixe para todo mundo, era palavra para todo mundo. Jesus não tratava as pessoas com distinção. Por que nós somos tão precipitados, irmãos, nos nossos julgamentos? A gente fica taxando o tempo todo, acho que fulano não é crente, esse não, eu sou eu, né, eu tal, esse fulano não é não, duvido, se esse cabo for para o céu, não, vai não. Olha. Verso 65 diz, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se você perceber, Jesus está falando, tocando nessa tecla, em vários momentos aqui no Evangelho de João, o princípio da eleição. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Complementando essa fala, também todos aqueles que vierem até Jesus, dados pelo Pai, de modo nenhum ele lançará fora. Quem vier vai ser abraçado, não vai ser lançado fora. Aí, o verso 66, como a gente já passou por ele, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
abandono, é voltar atrás, olhar para o passado. A religião cristã, ela nos seus primórdios foi chamada de quê? Os do caminho, lembra? Antes de serem chamados cristãos, eles eram os do caminho. E a gente está numa caminhada, numa corrida da fé, todos caminhando. Mas alguns ficam para trás, não é, irmãos? Alguns ficam para trás. Saem do convívio da igreja, a gente não consegue mais perceber. É certo que a liderança, e como toda a igreja, precisa estar atenta, né? A olhar para aqueles que por algum motivo estão afastados, e a gente, né, precisamos, essa é a nossa missão enquanto igreja, né? O nosso cuidado. Mas certa vez alguém chegou para um pastor e disse, ele estava passando por um problema familiar e tal, acabou se divorciando e tal, e depois ele chegou para o pastor e disse assim, mas o senhor nunca conversou comigo? Aí o pastor disse, por sua vez, ele pensou, não disse não, assim, mas você não aparecia mais na igreja, a gente nem sabia por onde você andava, meu amigo, a gente nem sabia. Às vezes é difícil, você tem que mapear o indivíduo lá, né? Se a gente puder ele achar, a gente vai, vamos buscá-lo. Às vezes por nossa falha, realmente, a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Às vezes a gente não consegue lembrar. Mas, meus irmãos, quando nós estamos distantes, é mais difícil. Veja, se você está andando com a igreja, é mais fácil a gente ser ajudado, é mais fácil a gente ser amparado, é mais fácil, estamos orando juntos, estamos perseverando juntos, é mais fácil a gente ir, dar um passo atrás, e aqui a gente também dá um passo atrás, espera, vamos todo mundo junto. O bom é a gente caminhar junto, não é não? O povo peregrinando, a gente dá um passo atrás, a gente não está com carreira não, você vai devagar, vamos no seu passo, mas é preciso estar nessa linha, para a gente poder ser ajudado, para a gente poder ser amparado, para a gente poder ser auxiliado nessa caminhada. Cristianismo não é uma carreira solo, mas percebam, meus irmãos, que existem outras formas de abandonar Cristo, não é? Justamente quando você fica apático, quando você fica distante. Em Atos 7:39, eu queria que vocês abrissem nesse texto, irmãos. Atos 7:39. A deixa existem outras formas de abandonar Cristo. Olhem Atos 7:39. Esse é um discurso de Estevão. Quem é que pode ler? Clênia, repete só essa última parte aí. No seu coração... No seu coração voltaram para o Egito. O Egito significa o quê? Era um tempo de escravidão. Mas o que é a apostasia aqui que Estevão está nos ensinando? Não é somente o fato de nós, de maneira espacial, a gente ir para algum local. Mas é o coração. Antes de voltarmos para o mundo, o nosso coração já está lá. Às vezes é só a consumação. Fulaninho não está mais, mas o seu coração não estava mais em Cristo. O seu coração já estava no Egito. E o grande problema do povo de Israel era justamente esse. O povo estava usufruindo das bênçãos de Deus, peregrinando pelo deserto, mas ora, eles tinham coluna de fogo durante a noite, tinha coluna de fumaça, eles estavam caminhando ali, mas no coração, eles estavam insatisfeitos demais com Deus. Esse é o nosso problema. Às vezes nós estamos vivenciando a realidade, mas a nossa mente e o nosso coração está no mundo. Nós estamos lá, os nossos desejos ainda são os mesmos, ou então nós estamos retrocedendo, nós estamos regredindo ao invés de avançarmos. Meu irmão, ainda que o nosso avanço seja tímido, mas que seja um avanço, nós estamos indo para Sião. Mas quando começamos a regressar, isso começa como, pastor? Diversas formas, às vezes começa na mente, né? É uma situação muito particular da sua vida que você começa a julgar, que nem Asaf. Eita, rapaz, a grama do vizinho bem verdinha, os cabos nem crentes são, não dão um dízimo, esse povo, e aqui minha grama seca, estou sofrendo que só, tem futuro não. Veja, começa esse pensamento a tomar
a nossa mente. Às vezes é porque o mundo tem muitas propostas. Foi tão sábia as palavras de Timóteo aqui ministrando, né? Às vezes são as propostas do mundo, de fato, elas estão aí para jovens, para adolescentes, né? O Carlos estava falando aqui, aborrecentes, né? A gente percebe, tem tentações peculiares de cada época, né? Cada fase da nossa vida. Mas vocês deixaram de ser tentados, irmãos? Eu já fui adolescente com Jesus, estou ficando velho com Jesus, mas, meu amigo, são as mesmas lutas, às vezes de forma diferente, mas com o mesmo propósito. Aí fica pior, né? Fica pior. Ei, tá aí vendo? Verdade. E aí você diz assim, estou na velhice. Não, tô tranquilo. Tá nada, meu irmão. Você não está tranquilo, não. Você precisa vigiar. Vigiar e orar. A pergunta é para a gente passar adiante. Onde está o seu coração? Você ama Jesus? Jesus disse a Pedro, você me ama? Pedro, eu te amo, Senhor. Aí Jesus disse a Pedro, Pedro, você me ama? Aí Pedro disse, eu te amo, Senhor. Aí Jesus disse, Pedro, você me ama? Aí Pedro, desconcertado, disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E sabe que eu te amo. Ainda não é aquele amor, né? Aquele coração que a gente vai receber no céu. Vamos imaginar, né? Estamos chegando no céu e aqui nós recebemos, já temos um novo coração hoje, né? Mas imagina um coração totalmente puro. Um coração sem ídolos. Meus irmãos, o que é ter um coração sem idolatria aí? A gente está desse lado de cá e o nosso coração é uma competição, né? Todo dia, as tentações querendo destronar o Senhor Jesus. E nós receberemos um coração livre de toda e qualquer idolatria. Eita, mas até lá, enquanto esse dia não vem, nós estamos aqui. Que não somente o nosso corpo, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos estejam em Sião, mas o nosso coração esteja em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Diante do abandono da multidão, restou quem? Com os discípulos, verso 67. Aí Jesus olha para eles, veja só o nível de rejeição da palavra. É como se tivesse ficado tão pouco. Jesus olha agora para os 12 e faz a pergunta muito corajosa, né? Dizendo assim, vocês vão fazer o que agora? Porque essa é a pergunta que prevalece, não é? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? É a pergunta feita aos 12. É triste percebermos as pessoas abandonarem a fé. Não é triste? É uma coisa que quebra o meu coração. Eita, quando eu sei de alguém que esteja enfermo, a gente ora. Até, meus irmãos, não se escandalizem comigo, mas até num caso de falecimento, se entristece profundamente minha alma. Mas se a pessoa morreu em Cristo, dá um consolo. Melhor. Dura esse discurso, viu, irmãos? Melhor do que uma pessoa que está bem, que está saudável, prosperou, não sei o quê, mas está totalmente alheio à palavra de Deus. Totalmente entregue às coisas desse mundo. Tão ilusório isso, não é? Tão ilusório. Mas aí, precisamos estar firmes. Jesus faz essa pergunta, vocês vão para onde? Eu me lembro do pastor Flauber. Ele disse aqui algumas vezes, que falando de Jesus para os seus filhos, ele dizia mais ou menos isso. Me corrija, Simone, mas ia para os meninos assim, se vocês tiverem uma proposta melhor, vocês podem ir. É duro esse discurso, não é não? Porque na verdade ninguém prende ninguém na igreja. Meus irmãos, eu queria trancar vocês aqui. Só abre as portas quando Jesus voltar. Todo mundo aqui. Mas eu
Posso trancar vocês aqui, o coração de vocês pode estar no Egito. O coração da gente está escorregadio. Você não pode prender seus filhos. Você pode discipliná-los no caminho do Senhor. É a sua obrigação, não é? Enquanto eles estão debaixo dos seus cuidados, você vai disciplinando no Senhor, você vai instruindo, você vai ensinando, você vai forjando, orando, pagando preço. Você pode, é a sua obrigação fazer isso. Você não abre mão dessa responsabilidade preciosa. Não, nós não fazemos isso. Eu estarei orando pelo meu filho sempre. Mas eu não posso mudar o coração do meu filho. Eu não posso. Você não pode mudar o coração da sua filha. O que é que você pode fazer? Você pode ser um exemplo maravilhoso aí, como foi a avó da Dani, como foi minha avó. Você ser um exemplo de piedade, de você ser um arauto do Senhor, de você ser alguém que fale de Jesus, que ame Jesus, que viva Jesus, que acorde com Jesus, que caminhe com Jesus. Você deve viver assim, de maneira que o Evangelho seja muito claro para a vida do seu filho. Você pode ser a carta viva para a vida do seu filho. Mas você não pode converter o coração do seu filho. E também não fique extremamente acabado se um filho chegar para você e disser assim, eu não amo Jesus como o Senhor ama Jesus. Dura esse discurso, né? Sua filha chegar e dizer para você, eu não amo o seu Jesus. Acho que alguns de vocês já passaram por isso. O que é que você faz? O coração do seu filho é igualzinho ao seu coração. Sabe qual é a boa notícia de todas? É que você, mesmo com esse coração, você lembra seu coração como era, hein? Endurecido. Mesmo assim, Jesus foi lá e fez o quê? Ele transformou seu coração. Ele mudou a sua história. Jesus pode fazer isso agora na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na vida de um avô, na vida de quem ele quiser. Por quê? Ora, porque para Deus não há nada impossível. Mas Jesus chega a esse ponto de dizer, vocês querem ir? É sempre uma possibilidade. Há sempre essa possibilidade, mas que não seja para você. Por quê? Porque Pedro disse a Jesus. Respondeu-lhe Simão Pedro. Sempre Pedro, né? É sempre Pedro. A gente tira tanta pedra em Pedro, mas assim, as declarações mais firmes de fé foram dadas por Pedro. E ele diz, Jesus, essa não é uma possibilidade plausível. Eu não considerei, Jesus, essa possibilidade. Eu não considerei a possibilidade de te abandonar, Jesus. Aconteceu na vida de Pedro? Aconteceu, acidentalmente, mas depois ele foi retornado, ele retornou à fé. Porque aquele que começa boa obra, ele termina. Mas ele olha para Jesus e diz, eu nunca considerei essa possibilidade, Senhor. Eu nunca considerei, eu nunca levei a sério isso. Talvez esse pensamento já tenha chegado ao seu coração em algum momento, de você ter considerado seriamente abandonar o Senhor Jesus. Acontece que você tem que enfrentar um grande problema, meu irmão. Porque se você é de Cristo, ainda que você por um momento tenha pensado, eu quero te abandonar, o problema é Jesus. Que ele diz, ainda que uma mãe abandone o seu filho, ainda que um pai se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Pedro cai, vai lá para o lago de Genezaré, vai pescar lá, como que se fosse a pior pessoa do mundo. Jesus não me quer mais. Jesus chega lá, prepara um peixinho, né?
sabendo que crente gosta de comida, não é verdade? Prepara um peixinho. Pedro, quando olha, o pessoal, ei, é Jesus, ele mergulha lá, veste uma roupa, vem. E nesse mesmo discurso, tu me amas, no final, ele diz assim, Pedro, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Apacenta os meus cordeirinhos. Você é capaz de deixar seu filho com qualquer pessoa? Você tem o seu bebezinho lá, e aí você vai ter... Quem é que tem um bebezinho aqui? Gustavo, Renale. Como é o nome da princesinha que eu esqueço? Gabi, né? E aí vocês, né, não, por alguma ocasião não vão poder ficar com Gabi, aí está passando um estranho na rua, aí você, mas por favor. Aí você dá a fralda, aquele kitzinho que é as mães andam, né, bem equipadas, diz assim, você pode ficar um tempinho aqui com meu filho? Tá bom? Depois eu pego com você. Você faz isso? Isso é uma loucura, porque a gente não deixa aqueles a quem a gente ama com qualquer pessoa, é ou não é? Jesus diz a Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta os meus cordeirinhos. Como Jesus nos ama, meus irmãos. E nós estamos enfrentando um grande problema. Bendito o problema, o fato de Jesus nos amar. Pedro diz, eu não quero me retirar, Senhor. Eu quero permanecer contigo. A missionária Karen, em uma postagem, ela disse, suspeito, e eu duvidei de Karen aqui, eu duvidei da missionária Karen, depois eu vou falar com ela, porque ela disse assim, suspeito que eu seja a pessoa mais feliz do mundo. Quanta graça. Eu nasci para isso, nasci para amar Jesus. O que eu discordo com ela? Suspeito que eu seja a pessoa mais feliz do mundo. Sabe por que eu discordo? Porque eu suspeito que eu seja essa pessoa. Você discorda de mim, com certeza. Porque você suspeita que você seja a pessoa mais feliz do mundo. Porque nós, de fato, somos as pessoas mais felizes do mundo. Porque temos Jesus. E quem tem Jesus não quer ir embora. Porque achou tudo nele. E o texto termina. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Crer e conhecer. Crer e conhecer. No verso 70, fala sobre Judas, por causa da hora a gente não vai se estender. A gente quer falar muito de Judas, não é verdade? Mas diz assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. É aquela distinção. Aqueles que escutam a palavra de Deus, mas não atentam para a palavra de Deus. Estão entre o povo de Deus, no meio do povo de Deus, mas não ama o Senhor Jesus. Judas representa aqui esses que são somente ouvintes. E nos traz também uma palavra de preocupação. Nós precisamos saber a quem nós pertencemos. Tem gente aqui que não, Jesus falando, tem gente aqui que não me ama. Espero que não seja um discurso, espero que nessa noite todos os ouvintes de fato amem o Senhor Jesus de todo o coração. Só para a gente encerrar com algumas lições aqui, eu tive que adiantar, me perdoem, mas se achamos difícil obedecer alguma de suas palavras, é uma frase do bispo J. Serralha. Se achamos difícil obedecer alguma de suas palavras, devemos também humildemente recordar que Ele nunca exigirá de nós algo impossível. Ele concede-nos força para realizar o que nos ordena. Então, você está achando o discurso duro demais, entenda que o Senhor Deus vai te capacitar, meu querido irmão, vai te dar força para realizar o que Ele ordena. Ele não dá uma ordem e se distancia, mas Ele dá a ordem, nos dá a graça para que nós possamos obedecê-lo. Então você pode dizer que não há uma palavra tão dura da parte de Deus, porque Ele me dará a graça de obedecê-lo. O que a gente deve fazer, pensando aqui naqueles que se desviam? Primeiro a gente deve se entristecer, porque se a gente não se entristece, meus irmãos, sinal que o nosso coração não está no Egito, não, é que a gente nem tem coração mais. É preciso se entristecer.
Orar, você ora pelas pessoas que já não estão mais na UPA, ou que, né, se afastaram da fé. Admoestar os fracos, depender de você. Chegue junto dessa pessoa, exorte, anime. Compreender que nem todos são povo de Deus. E cuidar da nossa própria vida, tá bom? Para que a gente também não incorra na incredulidade, na apostasia. Como é bom, finalmente, quando resta alguém, quando nós estamos caminhando juntos. Mesmo quando a maioria nos abandona, tem alguém com a gente. Como é bom ter uma esposa, né? Ainda se todo mundo me abandonar, Raquel não vai me abandonar, não. Orem por Raquel. Tem o seu marido ali, não vai me abandonar. Tem um filho que tá junto, vai ter um pastor que vai caminhar com você. Como é bom, e graças a Deus por isso. Mas Paulo, no final da sua jornada, escreveu para Timóteo e disse: Timóteo, todos me abandonaram, Timóteo. Isso pode acontecer, caminhando na fé. E se a gente passar por uma grande perseguição e ficar só você na igreja, até o pastor foi embora. Imagine, misericórdia. Até o pastor. Você permanece em Cristo? Você pode dizer como Pedro: eu nunca cogitei, querido Senhor, a possibilidade de te abandonar, eu permaneço. E se seus filhos deixarem de vir à igreja? E se teu esposo, teu cônjuge se desviar? E aí? Permaneço com Cristo. Permaneço com o Senhor Jesus. Por quê? Olhando para Jesus, porque ele sabe muito bem o que é ser abandonado. Quando ele foi para a cruz, todos o abandonaram. Não foi isso? Mas ele morreu por esse povo que oscila, esse povo que dorme na pregação. Não tome como carapuça não, viu, gente? Por favor. Eu me coloquei na situação, né? Aqueles que dizem assim: essa palavra é para o meu vizinho, é para aquele irmão que devia estar aqui. Jesus é misericordioso conosco. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. É nossa esperança. Amém? Vamos ficar em pé então? Vamos orar, povo de Deus. Pai, nós te amamos, ó Deus, ainda que de maneira tão frágil, tão discreta, mas podemos te amar. Obrigado porque o teu Espírito Santo fala conosco. Obrigado porque o Senhor tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne, Senhor. Pai, nós oramos, nós rogamos, meu Deus, em nome de Jesus, nos livra da queda, do erro, do engano, de sermos só ouvintes da tua palavra e não praticantes. Ajuda-nos a compreender onde está o nosso coração. Se nosso coração, Senhor, está no Egito, meu Deus, resgata-nos que o nosso coração esteja em Ti, Senhor. Que a nossa esperança esteja em Ti. Que a nossa alegria esteja em Ti, Senhor. Obrigado por Tua palavra. E que possamos responder, Senhor, a mais essa exposição com fé, com alegria, com disposição, com quebrantamento, Pai. Em nome de Jesus. Recebamos a bênção, meus queridos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós, sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, em pé mais tarde, né? Se Deus quiser.